estamos aqui no Bittencourt Entrevista, que é um quadro do Minuto com Bittencourt, que trata de temas que são de relevância para qualquer pessoa. Então, hoje nós estamos recebendo aqui no Bittencourt Entrevista a jornalista Gleice Santos, que é também apresentadora de TV, para falar do tema Mercado de Trabalho, Desafios e Conquistas. Seja muito bem-vinda, Gleice. Esteja à vontade aqui e vamos fazer uma conversa muito legal. Muito obrigada, Bittencourt. Olha, é um prazer muito grande estar aqui com você, com todo mundo que está acompanhando. Eu tenho certeza que vai ser um espaço muito interessante de discussões, né, de temas relevantes para a nossa sociedade. E mercado de trabalho é um tema muito atual. Muito. No jornal onde eu atuo hoje, a gente tem um quadro específico para o mercado de trabalho, onde a gente auxilia as empresas, as pessoas que trabalham com seleção de pessoas. Então, eu tenho essa vivência de saber como é que está o mercado hoje, os principais desafios. Então, é um tema interessante para a gente discutir. Muito legal. Gleice, a gente sempre pergunta assim, por que as empresas elas enfrentam dificuldades para contratar hoje? Qual é a deficiência que nós temos que as empresas procuram, embora o desemprego seja grande ainda, as empresas têm dificuldade de contratar? Pois é um desafio muito grande, principalmente no período pós-pandemia. O comportamento do trabalhador, ele mudou muito. Então, o desafio é oferecer uma vaga atrativa. Mas o que é atrativo hoje para esse trabalhador? Então, o contato que a gente tem com as pessoas que trabalham com seleção de pessoas, empresas que precisam preencher essas vagas, é exatamente oferecer um bom salário. O que esse trabalhador busca? Além do bom salário, ele quer flexibilidade ali nos horários, questão de final de semana, feriado, qualidade de vida. No período pós-pandemia, as pessoas, os trabalhadores, eles demonstram isso, que eles priorizam qualidade de vida. Então, eles buscam oportunidades que possam se encaixar nisso que eles buscam. Então, é difícil, né, para o trabalhador oferecer uma vaga atrativa que atenda a todos esses anseios do trabalhador. Então, o mercado ele mudou muito. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, os setores que mais empregam agronegócio, indústria, comércio, mas no período pandemia, pós-pandemia, as pessoas se redescobriram como empreendedores. Exatamente. Então, é nesse link aí que eu queria fazer, porque além que é uma das perguntas que a gente tem, que é o fator de retenção das empresas, né? Depois que ela consegue contratar um bom funcionário, ela muitas vezes não consegue reter esse bom funcionário por falta de alguma coisa. Às vezes de um ambiente, de uma convivência boa, às vezes de baixo salário, baixa valorização, né? Então as pessoas depois da pandemia foram muito para esse trabalho à distância, né? Então onde se sentem mais à vontade, enfim, e realmente foi uma descoberta grande. Então essa retenção, o que a gente estava falando agora, as empresas precisam criar mais alguma coisa para poder continuar retendo esse bom funcionário? Bom, o que nós temos observado, principalmente nesse contato que eu tenho com as empresas, com as pessoas que trabalham com seleção, muito além desse bom salário, benefícios, a qualidade do ambiente, ela conta e muito. Um ambiente saudável. Então, cresceu muito os casos de atestado médico por problemas psicológicos, né? O trabalhador com burnout, jornadas excessivas, então ele se sente pressionado. Então, o desafio da empresa além de oferecer um bom salário, claro, valorização. Você permitir que esse ambiente seja saudável para esse trabalhador, exatamente. Principalmente aquele profissional, um bom profissional que tem comprometimento, ele queira permanecer ali. E abrir espaços de conversa, de diálogo, ouvir esse trabalhador. Ouvir. Às vezes, a capacidade, o conhecimento, a experiência que esse trabalhador tem, ele agrega muito no sistema corporativo, né? Exato. Então, a gente enxerga isso muito bem, mas as empresas ainda estão engatinhando. Eu, como administrador de formação também,
Eu vejo muito isso, as empresas ainda têm essa dificuldade de entendimento que o ambiente bom, ele acelera, ele unifica as pessoas, ele é muito legal, né? Ele fortalece a criatividade, né, o desempenho, a vontade de querer fazer o algo a mais. Sair daquele campo simplesmente da obrigação. Então, é um desafio muito grande essa virada de chave, essa mudança. Você citou a questão do trabalho remoto. Então, é muito importante e interessante também para esse empregador, para as empresas, pensar no seguinte: se o meu trabalhador ele pode ser produtivo num ambiente de casa, por que não permitir isso? Né? Sim. Tem profissionais que se encaixam muito bem Muito nesse bem perfil isso. de trabalho em casa. Então, é importante ter esse diálogo e essa abertura. Então, vai muito além, né, do que oferecer. Mas eu ofereço um bom trabalho, tem plano de saúde, tem benefícios. Hoje, muito além. Esse ambiente saudável, ele tem imperado. E essa coisa do funcionário, ele se sentir parte, né? Exatamente. O problema é que muitas vezes o empregador, ele tem você lá como um mero contrato. Ele não tem um número a mais. É uma pessoa a mais para fazer o serviço. Ele não tem aquela ligação. Não, eu não digo assim, a ligação pessoal. Não há necessidade disso. Até que se tiver, seria bom. Uma coisa que uma vez eu falei, quando eu cheguei em algum momento para comandar algum local, eu disse: olha, eu não vim em busca da amizade de ninguém. Aí todo mundo ficou olhando, eu disse: não, eu vim em busca primeiro da confiança. Essa amizade, ela vem mais tarde e é muito duradoura. Então, é isso que eu acho que as empresas precisam, né? Buscar esses meandros aí para poder fortalecer e reter esse funcionário, né? Exatamente. Esse olhar atento, esse ouvir. Por exemplo, em grandes corporações, empresas maiores, onde não se tem muito esse tato, esse cuidado para ouvir esse profissional, onde se peca, por exemplo, disponibilizar ali esse funcionário e encaixá-lo em funções que ele não tem muito perfil. Ele até tem essa habilidade, Sim. Mas será que ele realmente tem interesse? É o que ele deseja? Porque tem aquele profissional coringa, né? Sim. Que você fala, ele se encaixa em tudo que eu colocar aqui na empresa. Mas você já parou para ouvi-lo, se realmente ele tem interesse? Exatamente. Será que ele vai ser produtivo? O tanto quanto seria se ele estivesse numa posição em que ele gostaria de estar? Sim, exatamente. E tem uma outra coisa. Agora vamos passar para um outro lado. Falamos agora da dificuldade do empregador, mas existe também uma falta de interesse das pessoas na profissionalização, que é para se enquadrar em melhores cargos, em crescimento. Você acha que existe mesmo essa falta de interesse hoje, principalmente nas últimas gerações? Eu acredito que sim, existe. Pelo que a gente tem acompanhado, o número de vagas que a gente tem no estado, a gente teve, nesses primeiros meses desse ano, um saldo positivo para Mato Grosso de contratações com carteira assinada, foram mais de 7.000 contratações, mas ainda é muito pouco para atender toda a demanda que a gente tem na indústria, no agronegócio, enfim, no setor de serviços também, de comércio. E o que a gente percebe? Não sei você, mas na minha época de estagiária, por exemplo, só para a gente pontuar, eu fazia o máximo para acompanhar aquele em que eu me espelhava, que estava ali há mais tempo. Então, às vezes, estava perto da minha jornada acabar, mas se surgia uma oportunidade para fazer alguma coisa que pudesse agregar, eu ia. Não pensava duas vezes. Exatamente. Hoje em dia, o que a gente observa, né, de alguns estagiários, de alguém que está começando, não faz muita questão. Não, 10 minutos antes do horário já está parando com tudo. E uma outra coisa, a legislação que nós temos hoje, ela também proíbe que esse menor aprendiz carregue, por exemplo, às vezes uma cadeira. Ou faça. Então são muitas proibições que na realidade levam esse menor aprendiz a não aprender. Porque aí ele tem várias coisas que ele não pode fazer, que está escrito, né? Então isso dificulta um pouco também. Que está além do contrato. Além do contrato dele. Tudo bem, você não pode pegar um garoto desse, uma garota e carregar uma mudança. Mas ensinar o que é, onde coloca, por que faz. Enfim, eu acho que esse é o aprendizado, do básico para o mais alto, para o maior, né? Esses dias eu vi uma postagem de um pediatra muito famoso, e ele diz o seguinte, que o que a gente tem observado hoje no ambiente de trabalho,
nas escolas, né, no ambiente educacional, é reflexo do que vem de casa. Então, a gente tem vivenciado uma geração em que os pais, não sei se por querendo compensar algo que não tiveram, oferecem tudo ali à disposição. Então, não se tem mais aquele prazer da conquista. A carteira assinada, um emprego, né, houve um tempo em que era vista como um troféu, uma conquista, porque abria portas para você conquistar algo além. Seja o seu veículo próprio, a sua moradia, o seu diploma, porque muitos não tinham condição de entrar na universidade pública, não tiveram uma base sólida, então iam buscar isso em outras universidades, nas particulares. Mas como que é bancar isso? Então, arrumava seu primeiro emprego ou fazia um curso técnico para garantir ali uma base e se ir em busca do algo a mais. Hoje perdeu um pouco isso. Uma vitória, às vezes, pessoal, familiar, né? Exatamente. Que se fazia aquilo. Eu vejo os jovens antigos, da minha idade, por exemplo, que tinham uma coisa assim que eles queriam ter o primeiro carro, né? Hoje eu vejo, assim, qualquer um que dê para andar tá bom. Mas eu vejo muito nisso, Gleice, também, que essas gerações que vieram, essas duas últimas e as que vêm, eles têm meio que uma inércia profissional, né? Meio que eles chegam num ponto X e eles estabilizam ali. Talvez em busca desse ambiente mais tranquilo, enfim, mas, isso depois da pandemia, mas eu também vejo que às vezes eles estabilizam e não querem passar daquilo porque vai dar talvez muito trabalho ou muito estudo, né? Exatamente, sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto exige muito esforço físico, mental principalmente, para você dar esse passo a mais, e está muito relacionado também ao medo de fracassar. O medo de fracassar. Então é muito importante que esse profissional tenha o apoio ali da família, que ele se cerque de amizades, de vínculos profissionais que vão ajudar nesse crescimento. Porque você é fruto do seu meio. Exatamente. Então é muito importante ficar atento às pessoas que você conversa, que você compartilha os seus projetos, né? Você falando dessa falta de comprometimento. Só para dar um exemplo, a gente recebe toda semana para divulgar lá no jornal diversas vagas. E alguns recrutadores dizem o seguinte, olha, o anúncio foi muito positivo, né? Nós recebemos mais de 100 currículos, agendamos ali várias entrevistas. Em um dia, uma recrutadora, ela conseguiu contactar 24 pessoas, né? Ela falou, vou agendar para hoje 24 e vou fazendo agendamento ao longo da semana. Adivinha quantas pessoas compareceram na entrevista dessas 24 pessoas? Chuta aí. Umas 10. 8 pessoas. 8 candidatos. Gente, a falta de comprometimento. O tempo é dinheiro. Porque exatamente. você tira o seu tempo para atender esse profissional, tem a estrutura, o ar-condicionado, o profissional que vai ali fazer essa seleção, as perguntas, e não se tem um porquê, um comunicado, olha, não vou poder ir porque aconteceu isso ou aquilo. Então existe essa falta de comprometimento. Ou combina de comparecer no primeiro dia de emprego e não vai. Não aparece mais, não atende telefone, nada, acabou. E aí você fica com esse questionamento, o porquê disso? E tem uma coisa aqui, Gleice, que você puxou um gancho justamente com uma coisa que eu queria falar, que são os fatores de influência dos governos e da sociedade nesse mecanismo todo. E eu vejo, hoje, por exemplo, principalmente aqui no Mato Grosso, mas em vários estados do país, que os governos, de um modo geral, têm dado oportunidades, têm dado cursos de profissionalização. Aqui, por exemplo, algumas faculdades têm cursos de graduação de graça e não conseguem suprir as vagas que têm. Porque é de graça para você estudar. Antigamente, a gente, para fazer uma faculdade, se matava trabalhando. Agora, hoje em dia, você não vê, assim, olha, não consegue preencher. Eu tenho a história de uma faculdade que teve 500 vagas, supriu menos de 400. Exatamente. E é de graça, hein? E é de graça. Aí fica esse questionamento, o porquê disso? O que a gente ouve, né? Uma conversa informal, uma mensagem que a gente recebe de telespectadores que participam ali com a gente. Mas o que as empresas oferecem, o salário que elas oferecem, esse salário não é atrativo. Para que eu vou me qualificar
Se eu executar um trabalho informal, vou colocar, por exemplo, a venda de algum produto Sim. que eu mesma produzo, eu vou faturar muito mais, muito além. Só que o ensino, o estudo, a capacitação é algo que ninguém tira de você. Ninguém tira, exatamente. Para você fazer um bolo e vender, para você saber negociar, você precisa ter um conhecimento financeiro. Você precisa saber sobre gestão. Como é que você vai gerir o seu tempo, né? Os produtos que você comercializa para negociar tudo isso, mão de obra, quem vai oferecer esse serviço para você. Então, é preciso ter essa visão ampliada, que é muito além de simplesmente fazer um produto e vender. É o que eu digo para os meus alunos de administração. Quem administra uma empresa, ele tem que enxergar a empresa como um tabuleiro. Porque se você mexe numa peça aqui, ela afeta lá. Vai ser benéfico? Não vai ser? Então não faça. Mexe de outra maneira. Então, enxergar esse todo é uma dificuldade que as pessoas têm na sua própria vida, né? De ver que se elas tomarem uma decisão hoje, elas vão colher lá no futuro, né? E aí entra na questão da falta de se autoconhecer, de inteligência emocional, de autocontrole. A gente vive num período em que as pessoas elas não têm esse autocontrole para conversar com um colega, para discutir sobre um projeto, um assunto. Então, a gente vê que estamos num período de muita fragilidade no mercado de trabalho. E muitos hoje vivem até os 30, 35 anos dentro da casa dos pais, né? É uma realidade. É uma realidade que ele não precisa fazer esforço nenhum, né? Ele não precisa mais do que aquilo. Tem gente que se descobre em alguma coisa e são pessoas de sucesso com 35, 40 anos de idade. Só que é uma demora muito grande, que ele poderia ter um conhecimento anterior e colher um pouco mais durante a vida, né? Exatamente. Então é uma linha muito tênue ali, né? De você oferecer esse suporte para o seu filho, né? Para as pessoas que fazem parte ali do seu lar. Acho que como mãe, você como pai, o que a gente deseja para os nossos filhos é que eles tenham a independência, né? Emocional e profissional também. Financeira. É. Então, assim, ó, a última questão aqui para a gente poder encerrar. Então, como que a gente pode atrair esse jovem? Eu tenho que o primeiro passo para você criar um jovem que ele tenha atração por isso é na educação em casa, né? É a educação em casa. Porque eu vejo assim, a educação onde, como você falou, se dá tudo e ele não faz esforço nenhum para nada. Ele não quer ter conhecimento de matemática, ele simplesmente quer pegar, usar e muitas vezes usar e deixar onde está, né? Ele não quer ter um conhecimento de ele conseguir ter aquilo. Então, acho que isso vem muito de casa, né? Vem muito de casa. E o desafio de nós, como educadores, pais, preparar esse ser humaninho quando é pequeno para o mundo começa desde muito cedo. Então, dar autonomia às crianças, ela diz também muito sobre o comportamento no mercado de trabalho. Né? Um exemplo básico, seu filho está tentando calçar um sapato, você não tem aquela paciência, vai lá e calça para ele. Está querendo colocar roupa, você vai lá e faz para ele. No inconsciente, isso vai ficando registrado ali. Eu preciso de alguém para fazer por mim e para mim. Então, o nosso desafio começa aí, nessas pequenas coisas, que são grandes coisas lá na frente. Visando o profissional, como ele vai reagir no ambiente profissional, em casa. Esses dias eu vi um meme mostrando uma mãe que foi na entrevista pelo filho. E no meme dizia, não, meu filho, ele é uma ótima pessoa, nossa, super fácil de lidar. Se ele conhece de português, matemática, sim, olha, você pode contratá-lo, que não sei o quê. E aí dizia no final, bom, podemos marcar então o primeiro teste para amanhã? Eu venho, tá? Porque ele tá dormindo, tadinho, tá descansando. Então, esse meme traz essa reflexão. Sim. Nós não podemos fazer tudo. Né? E dar essa autonomia não está prejudicando em nada as crianças, os adolescentes e o jovem futuramente. Então, o que a gente vê hoje no mercado de trabalho é um reflexo do que a gente tem ensinado em casa. Exatamente. Bom, nós tivemos a entrevista então aqui com a jornalista Gleice Santos, falando sobre mercado de trabalho, desafios e conquistas. Gleice, muito obrigado pela sua presença. Essa casa aqui está aberta para sempre que a gente tiver um assunto que a gente queira realmente desenvolver, você será sempre bem-vindo aqui.
Muito Ok? obrigada. Olha, passou rápido, né? Muito Esse bate-papo, um assunto muito proveitoso. Eu fico agradecida aí com o convite. Tá certo. Esse é o Bittencourt Entrevista, que vai ser postado no Minuto com o Bittencourt. Vai lá, acessa lá o Minuto com o Bittencourt, curta, o sininho, vá lá no sininho, né, Valendo? O sininho, e lá você vai receber essas notificações e curta para que a gente desenvolva ainda mais esse canal. Muito obrigado!